Boa noite, eu sou Ludmila, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Prevenção da Violência Sexual. É um enorme prazer a gente estar aqui comemorando 20 anos do Grupo de Pesquisa e Extensão Prevenção da Violência Sexual, que situa-se na Escola de Serviço Social e tem uma preocupação permanente com a formação e a qualificação de profissionais. Passaram aproximadamente 200 estudantes e profissionais pelo nosso grupo, né? Egressos do nosso grupo. Participam atualmente do nosso grupo estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, docentes e profissionais de diferentes áreas e variadas inserções, né? Dentro da própria Universidade Federal e fora dela. O nosso grupo ele tem tido como preocupação a produção de artigos, monografias, dissertações, teses, além de um aplicativo, que depois eu vou conversar com vocês sobre ele, e a atuação nas redes sociais. Hoje, a gente, nessa comemoração, produziu para vocês um evento que se chama, é uma série de eventos que se chama Aproximações Interdisciplinares. Ele é uma iniciativa do grupo, organizada por todos nós, todas e todos, relacionadas aos temas que envolvem o debate de gênero e violências contra as mulheres. Nós tivemos em torno de 580 inscritos, e nós sabemos que nem sempre a comunicação pela rede é muito simples, o retorno do link para entrar, então a gente espera que já tenha uma audiência, mas que ela vá aumentando ao longo do debate. Então, vocês me desculpem se eu repetir algumas informações para os que vão chegar depois. Todas as nossas lives são gratuitas, fornecem certificados. E os nossos links eles estão informados pelas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. E nossa lista de presença, já que vamos fornecer o certificado, ela vai ser informada durante a live para que vocês possam preencher a lista de presença. Eu queria, já de antemão, agradecer o suporte à Ana Paula Manzani, a Giovana Quebian e a Anne de Paula Tsuboy, estudantes da UFRJ de diferentes cursos. A nossa live hoje se chama Violência Sexual no Contexto da Pandemia, Abuso Digital e Atuação em Rede. E aí, para falar sobre esse tema com vocês, nós temos duas convidadas que são egressas do grupo de pesquisa, né, são pesquisadoras antigas desse grupo, da primeira geração desse grupo. A primeira delas é a Roberta Flack, doutora em Ciências da Saúde pela Fiocruz, pós-graduanda em Psicanálise, assistente social e bombeira militar. Roberta vai abordar o tema do abuso digital, que é o tema da tese de doutorado dela. E a Rejane Santos Farias. A Rejane é mestre em Serviço Social pela PUC do Rio, assistente social e pesquisadora na temática da violência sexual e o aborto previsto em lei. Ela vai abordar as redes de serviços responsáveis pelo atendimento às mulheres vítimas de violência sexual no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Então, é um prazer enorme. A gente vai começar pela Roberta e vocês fiquem atentos ao que está passando abaixo do nosso quadro, né, com as informações sobre o certificado e qualquer outra comunicação que a gente tenha. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. É um enorme prazer estar aqui participando. Recebi muito gosto desse convite. A minha inserção na pesquisa sob a direção da Ludmila foi muito, muito boa. Foi aqui assim, o espaço onde eu aprendi como que se desenvolve uma pesquisa, um campo de pesquisa, né? Como que a gente pode, como que esse campo de pesquisa e extensão pode contribuir de forma tão predominante na nossa formação profissional, né? Então, eu fiz parte desse grupo na minha graduação, me formei pela UFRJ em Serviço Social em 2007, e desde então carrego comigo essa experiência, né? E também continuo trabalhando no tema, né? E na época da graduação, o tema que eu desenvolvi
foi a violência conjugal, né, perpetrada pelo parceiro íntimo. No mestrado, trabalhei com a discussão da violência no namoro, a partir da perspectiva dos universitários. E no doutorado, a gente já tinha tido um boom tecnológico, né? E então eu resolvi estudar sobre o abuso digital nos relacionamentos afetivos sexuais adolescentes. Mas aí, assim, para a gente poder contextualizar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouco dessa nova sociabilidade digital que a gente está experimentando como um novo normal, né, na nossa sociedade, nesse período de quarentena. O que a gente observou nesse período? Né? A gente teve dois extremos. A gente teve tanto pessoas que tiveram a vivência, né, a experimentação da solidão, quanto pessoas que tiveram intensificadas os abusos domésticos, né, a violência doméstica. Então, assim, com a questão da vivência da solidão, a gente pôde observar um aumento desses contatos virtuais como um forte aliado para sair dessa condição de solidão, né? E isso foi visto a partir do aumento do uso dos aplicativos, de todos os gêneros, né? Veja só, até mesmo a nossa live, né? Nossa live é uma resposta, né, para essa nova dinâmica de sociedade que a gente está vivenciando agora. Então, assim, em virtude dessa vivência prejudicada, né, do presencial, a parte do contato virtual se amplia. Outras coisas também se alteraram, né? Algumas plataformas, elas passaram a disponibilizar também interação em grupo, como, por exemplo, o Netflix Party, né? Onde as pessoas podem se encontrar, cada qual na sua casa, para assistir o mesmo filme e comentar. Então, a gente tem algumas alterações nessa tecnologia com o propósito de aproximar e diminuir essa sensação de solidão. Em contrapartida, né, o nosso tema da violência, a gente não pode deixar de notar e fazer uma reflexão a respeito das recomendações, né? O que mais a gente escuta nas recomendações nesse período de pandemia, e que está correto, é muito justo, o fique em casa, proteja quem você ama, mantenha o isolamento. Só que para a gente que estuda essa temática, né, o fenômeno da violência contra a mulher, a violência sexual contra a mulher, a gente sabe o quão dramático é para uma mulher escutar essas recomendações, o quão dramático é ressoar isso nos ouvidos dessas mulheres. Essas expressões ressoam para as mulheres que sofrem violência como um verdadeiro sinal de horror, né? De terror, de tormenta. E aí eu vou convidar vocês a refletirem comigo um pouquinho. Vocês já conseguem imaginar o que seria você dividir 24 horas por dia o mesmo ambiente com uma pessoa que te agride normalmente, mas essa pessoa está vivendo com você em completo isolamento, você está sem apoio da sua rede de amigos, está sem apoio da sua rede familiar, você está sem apoio dos seus colegas de trabalho, você muitas vezes ainda tem um agravante nesse processo, que é a perda a redução da sua condição financeira, porque muitas vezes muitas pessoas tiveram redução dos postos de trabalho, tiveram a perda de bicos, né? Então, assim, você fica cada vez mais restrito num ambiente, num cárcere privado, junto com o seu algoz, né? Com aquele que, em condições normais, né, ele já é uma pessoa por si só impulsiva e agressiva.
Então, assim, a gente vê, junto com esse panorama, também surgindo nessas redes digitais e redes sociais, uma série de memes que satirizam, inclusive, essa relação, onde os homens, nesse momento de isolamento, eles são convidados, né, a participarem com mais presença nas tarefas domésticas. Né? E aí a gente vê homens pedindo socorro, como se eles estivessem sendo escravizados pelas esposas, né? Como se isso fosse uma obrigação naturalmente designada ao feminino, né? Então, nesse contexto pandêmico, nós também conseguimos vivenciar e vislumbrar o quanto que essas condições de machismo, né, estão arraigadas nas organizações amorosas e na sociedade como um todo, né? E aí eu convido vocês a refletirem comigo essa questão, né? O machismo e a violência nas relações de intimidade, elas sempre andaram de mãos dadas. O que a gente precisa ficar atento hoje é na sutileza que essas expressões se apresentam também no meio digital. Tá? E aí eu vou trazer agora para vocês um pouco da discussão que eu fiz na minha tese de doutorado sobre o abuso digital dos relacionamentos. Tá? Nesse meu estudo, eu pude identificar 3 tipos mais comuns de abuso. A agressão direta, o controle e monitoramento feito a partir de aplicativos, e a pornografia de vingança. A agressão direta, ela não é diferente daquela agressão que a gente já conhece, né? Que é o xingamento, né? Palavras de baixo calão, agressões em redes sociais, né? Agressões que a gente tinha no presencial, que passam a migrar também para as redes sociais e para os grupos de WhatsApp, por exemplo, né? O controle e monitoramento já é algo diferente. Controle e monitoramento, eu não sei se vocês sabem, mas existem inúmeros aplicativos disponibilizados gratuitamente nas plataformas, né, do Play Store e no App Store, para você controlar e monitorar o seu parceiro, sem o consentimento dele. Poxa, Alberta, isso é sério. Sim, isso é muito sério. Porque dependendo da liberdade que você tem com esse parceiro para ter acesso a esse aparelho celular, e você conseguir instalar no aparelho celular do seu parceiro um aplicativo desse de controle e monitoramento, ele pode controlar até remotamente o que você faz. Isso significa que ele vai ter controle das suas chamadas, das suas contas, do seu e-mail. Ainda que seu aparelho esteja desligado, ele consegue ligar remotamente, consegue gravar chamadas de ligação telefônica, consegue acessar todas as suas mensagens de WhatsApp enviadas, tá? Então, assim, isso tudo sem a pessoa fazer a menor ideia que ela está sendo controlada ou monitorada. Alguns outros aplicativos, eles já surgem com um plus, que é o que eles chamam de cerca virtual e modo já cheguei. A cerca virtual, ela funciona assim, a pessoa marca qual é o trajeto que normalmente a outra faz, e quando ultrapassa aquela cerca virtual, o aplicativo informa, olha, fulaninho saiu da cerca virtual. E também marca os pontos que a pessoa costuma ir. E aí, essa pessoa é avisada, olha, fulaninho já chegou no local tal. Então, assim, é mais uma forma de controle, né? Essa questão dos aplicativos, as mensagens, né, dos elaboradores dos aplicativos, né, dos criadores, fazem com que você se sinta uma pessoa
até boba se você não baixar o aplicativo deles. Porque as mensagens são assim: tenha paz mental, né? Controle, monitore seu parceiro e tenha paz mental, né? É um controle total associado à ideia de paz de espírito, trazendo para a gente um pouco aquela dicotomia entre o cuidado e o controle. Até que ponto é cuidado e até que ponto eu estou controlando e cerceando a liberdade e a individualidade do meu parceiro? A questão da pornografia de vingança, ela já vem junto dessa nova sociabilidade digital, numa sociedade chamada como a era do exibicionismo, né, onde todos nós somos chamados a nos exibirmos, né, gratuitamente, a controlar e ser controlado, a postar absolutamente tudo sobre a nossa vida. Então, o limiar entre o público, o que é público e o que é privado, essas fronteiras, elas estão, assim, estão emaranhadas, sabe? Estão borradas. A gente não tem mais essa certeza. E aí, junto com isso, né, junto com toda essa mudança tecnológica e a possibilidade da gente enviar fotos, vídeos, a gente vê a crescente prática do sexting. Se vocês nunca ouviram falar, sexting é a prática de troca de nudes e vídeos de natureza íntima, nus ou seminus, né? E aí rola ali uma regra meio que subentendida entre os parceiros, né, de que não é para ser divulgado aquilo, né? Ocorre que muitas vezes no término da relação, essas fotos, né, íntimas, esses vídeos íntimos, eles aparecem como ou sextorção, que é o parceiro dizendo que se a pessoa não pagar X quantia, ou se a pessoa não aceitar ficar com ele e quiser terminar mesmo a relação, ele vai disparar essa foto e esse vídeo para todas as redes sociais, amigos e familiares, né? E aí sim se caracteriza uma pornografia de vingança. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Vamos lá. O que a gente mais vê nas redes sociais hoje, enquanto consequências, né, dessas práticas abusivas, é a misoginia e o ataque de face à mulher, né? Então a gente vê as mulheres sofrendo um linchamento moral enorme, né? Como se a vítima fosse a culpada. Vítima é vítima, gente. Vítima nunca é culpada. Né? A gente bota uma etiquetagem social de depravação nessa mulher, a gente aceita que essa mulher que foi vítima de um abuso, porque a foto dela foi enviada sem o consentimento dela para várias pessoas numa rede social, que é um dano exponencial. O que é isso? Quando a gente publica aqui no Rio de Janeiro, essa foto em frações de segundos está na Austrália. Né? E a pessoa, quando envia uma foto no privado, é no privado porque é para ser privativa, para quem ela enviou. Se ela quisesse que o mundo inteiro soubesse, ela, né, publicava num grupo do Flamengo, por exemplo. Né? Não é isso que ela quer. Ela mandou aquela foto para uma determinada pessoa. Né? Então, o erro da má conduta, né, foi de quem publicou a foto sem consentimento dela. E a gente permite, e muitas vezes a gente vê a reprodução dessas falas machistas, autoritárias, misóginas, esses ataques à face dessa mulher, promovido por homens e por mulheres nessas redes, né? E aí é uma crítica social muito forte em cima da mulher. A mulher é tratada como uma mulher desonrada e que merece aquela exposição, como se ela tivesse pedido aquilo, né? Aquela vergonha, né? Aquele ataque à face dela, né? Em virtude de uma conduta, né? Que é tratada como imoral.
Associado a isso, a gente vê outras questões. Muitas vezes as mulheres sofrem isso tudo por uma fake news. Hoje em dia existem diversos aplicativos que conseguem alterar a face da pessoa. Então fica parecendo que quem falou foi quem a foto que está lá exposta é de determinada pessoa, mas não é. E esses aplicativos são tão bem desenvolvidos, que é muito difícil você identificar até o que é fake e o que é real, tá? Então fica muito mais difícil da pessoa até se defender. Como é que ela se defende de uma imagem de um perfil que não é dela, quando a foto parece ser dela e é tão bem trabalhada que é difícil de dizer que ela é uma foto fake. E aí as consequências, gente, são diversas. A gente tem consequências psíquicas graves. A gente tem o isolamento dessa mulher, um aumento da ansiedade, quadros com síndrome de pânico. Algumas podem começar a fazer uso de álcool e drogas para poder esquecer aquela violência toda que ela está sofrendo, porque ela foi revitimizada, né? Ela sofreu a violência de ter tido uma imagem íntima dela exposta. E sofre outra violência da sociedade que culpa ela e diz: você tem mais é que sofrer mesmo, né? Você é merecedora desse sofrimento, porque você não se comportou com aquela conduta moral da bela recatada do lar, né? Então, você pediu por isso. E aí isso pode contribuir para quadros depressivos, de ideação suicida, tentativa de suicídio e até a própria consumação desse ato. E a gente já tem várias reportagens que apontam para a gente isso. Vou trazer rapidamente os aspectos legais envolvidos nesse processo e jurídicos, tá? Até 2018, nós não tínhamos uma lei que regulamentasse, criminalizasse essa questão da pornografia de vingança. Em 2018, nós conseguimos essa lei. É a Lei 13.718. É a lei que regula e criminaliza a importunação sexual. Até 2018, a condenação era baseada numa interpretação do juiz em cima de artigos da Constituição Federal de 88, que falam sobre o crime da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da intimidade, do dano material, moral e à imagem. Mas era uma interpretação subjetiva. Hoje, com essa lei 13.718, é criminalizado não só aquele que posta a primeira vez, né, a foto, como todos aqueles que têm acesso a essas fotos e vídeos e redistribuem, tá? Reenviam. Então, hoje em dia, é crime, tem penalidades severas e pode levar à prisão, tá bom? Para além disso, nós temos também, como recursos, né, para a gente solicitar ajuda, o Disque 180 e o Disque 190 da polícia, tá bom? E eu achei interessante trazer para vocês algumas campanhas que surgiram em função da pandemia. A gente tem a campanha Alô Vizinho. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguns estados estão aderindo a essa campanha. Vocês colocarem lá na internet, buscar Alô Vizinho, tem lá dizendo. São estados que estão incentivando os vizinhos a ajudarem com a denúncia de violência que eles escutam na vizinhança. Às vezes aquela mulher, lembra que eu falei, a mulher que sofre violência doméstica, ela tem um controle o cerceamento dela também pelos meios digitais. Então, assim, ela pode estar com o celular dela sendo controlado, ela não vai conseguir pedir ajuda. E, às vezes, o vizinho escuta toda aquela agressão e consegue fazer essa denúncia por essa mulher. A outra é a campanha do sinal vermelho, que a pessoa faz um X aqui, ó, na mão, em vermelho, e ela consegue pedir ajuda. Várias farmácias em vários estados já estão aderindo a essa campanha. Então, se você vê uma mulher com um X vermelho na mão,
ela está pedindo ajuda. É para a gente ligar para o 190 e acolher essa mulher, porque às vezes é a única forma que ela consegue de pedir ajuda. Às vezes é no momento em que ela vai na farmácia para comprar alguma coisa, porque nós acabamos circulando muito pouco nessa questão do isolamento, tá bom? Fora isso, existe um aplicativo chamado Penha S, que tem alguns chats de apoio, notícias, né? Indica a rede de delegacias mais próximas, que também pode ser um suporte interessante. E nas redes sociais, no Facebook, nós temos aí 2 grupos de apoio, um sobre violência doméstica e o outro grupo Mulheres do Brasil, né, que podem também servir de apoio e de suporte, porque a gente tem tanto coisas positivas quanto, né, coisas negativas nessa ampliação, né, da tecnologia. Então, a gente fala do que a gente tem que não é tão positivo, mas a gente também fala do que é positivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou passar a bola aí para a Ludmila de volta. Obrigada, Roberta. Parabéns pela apresentação tão clara, tão didática. E só eu já tenho aqui uma lista de perguntas, tá? Antes da gente chamar a Rejane, como a gente teve um pequeno atraso em função da próprio peso da rede para divulgar o link de acesso, eu vou repetir para quem entrou depois que a gente está comemorando os 20 anos do Grupo de Pesquisa, Extensão e Prevenção da Violência Sexual contra a Mulher, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizado na Escola de Serviço Social, mas com ampla participação de estudantes, docentes, de pesquisadores, profissionais de várias áreas. Todos os meses nós realizaremos aproximações interdisciplinares, é uma série, e essa série que a gente está trazendo hoje, ela visa debater a violência sexual no contexto da pandemia com foco específico no abuso digital e atuação em rede. Então, é importante que vocês também acompanhem a informação que está passando abaixo sobre o certificado e a divulgação das nossas redes sociais, por onde todas as lives serão divulgadas. Prosseguindo, então, a nossa segunda convidada é Rejane Santos Farias, mestre em Serviço Social pela PUC-Rio, assistente social e pesquisadora da temática violência sexual e aborto previsto em lei, que vai abordar a questão da rede de serviço responsável pelo atendimento às mulheres em situação de violência sexual. Por favor, Rejane. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, dizer que para mim é uma honra poder estar participando dessa conversa, né, com um tema tão relevante que é a questão da violência sexual e da rede e da importância do papel da rede de enfrentamento da violência, dessa violência contra as mulheres, né? Isso porque a gente sabe, né, que a violência contra a mulher, ela é uma questão cultural no nosso país, não só no nosso país, mas em várias sociedades. Mas antes de eu começar a entrar na temática em si, eu vou me apresentar um pouquinho e falar da minha trajetória, como eu cheguei ao estudo de violência contra a mulher, né? Então, eu começo lá em 2006, no núcleo de prevenção e violência, de estudos de prevenção e violência contra a mulher, com a professora Ludmila, enquanto estudante de graduação do curso de serviço social da UFRJ, né? E aí começa a minha trajetória, a partir da minha inserção enquanto pesquisadora de iniciação científica. Depois a gente vai levar para a temática da monografia, né? O estudo com relação ao acesso à viabilização, ou melhor dizendo, a viabilização do acesso às mulheres em situação de violência sexual, na única maternidade que até então, né, lá em 2008, 2009, no município do Rio de Janeiro, atendia mulheres em situação de violência sexual e com demanda pela interrupção da gestação. Depois, né, eu dou continuidade a esses estudos, né, com relação à inserção, né, e à percepção das assistentes sociais, né, nessa viabilização desse direito, já na minha dissertação de mestrado. E, por fim, né, a gente agora pretende
futuramente no doutorado, continuar dando visibilidade a essa temática da atenção às mulheres em situação de violência. E por que isso, né? Porque a gente parte de um entendimento de que a violência sexual, ela é uma das expressões da violência de gênero. Ela está arraigada na nossa sociedade, né? E ela é uma das suas mais cruéis e persistentes expressões da violência de gênero, né? Porque ela atravessa a história, né? Ela perpassa por diferentes culturas, ela atinge mulheres, crianças, adolescentes em todos os espaços sociais, independente da cor, da escolaridade, da raça, da religião e da condição financeira. Então, por isso, analisar a violência sexual como um problema cultural, né, nos faz entender que esse problema, que essa problemática, ela tem raízes no nosso patriarcado, na nossa cultura patriarcal e machista, que predomina na nossa sociedade, operando como meio para manter e reforçar a subordinação da mulher, colocando-a sobre uma situação de sujeição, de subserviência. Né? Então, enfrentar e entender a violência sexual e pensar formas de enfrentamento à violência sexual passa principalmente, né, pela lógica de desconstrução de uma cultura patriarcal, né, persistente na nossa sociedade. E aí isso vai requerer, né, pela complexidade do fenômeno, vai requerer uma atuação de vários segmentos da sociedade. Né? A gente precisa envolver nessa discussão, né, o papel da escola, o papel da família, de como as crianças são socializadas, como as meninas e os meninos são socializados na nossa sociedade, como nós educamos os nossos filhos e as nossas filhas. Se a gente tem educado nossos filhos e as nossas filhas a partir de uma visão de respeito ao outro, como igual, como sujeito de direito, né? Ou se a gente reforça na nossa criação papéis assimétricos de poder entre homens e mulheres, entre feminino e masculino, né? Passa por essa mudança de paradigma. Né? É muito mais só do que colocar os serviços para funcionar. A gente precisa trabalhar em rede, eu vou falar da importância dessa rede, por que é importante ter essa rede de serviço, mas a gente precisa primeiramente entender que precisamos mudar a nossa mentalidade, a forma como a gente vê, né, o papel da mulher na nossa sociedade. E eu gostaria de lembrar que a população brasileira ela é constituída, na sua grande maioria, 52% dela por mulheres, né? E nós ocupamos no ranking dos países mais violentos para uma mulher se viver, a gente ocupa o 5º lugar. Então, é incoerente, né? A gente tem um país, viver num país onde a maioria da população é composta por mulheres, e esse lugar, e esse país, né, é um lugar violento para as mulheres viver. E aí, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho dos dados da segurança pública, dos atendimentos de violência contra a mulher, de violência sexual contra a mulher na saúde, e a gente vai ver o quanto esse país é um país desigual para as mulheres viver, no que diz respeito ao respeito à sua cidadania, ao entendimento da mulher enquanto sujeito de direito, enquanto cidadã, né? E aí eu acho que vale a gente poder falar um pouquinho da definição do que é violência sexual, né? Que a violência sexual, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é definida como uma variedade de atos ou tentativas de relação sexual sob coação ou fisicamente forçada dentro do casamento ou em outros relacionamentos. E o impacto que ela provoca na saúde dessas mulheres, na saúde sexual, na saúde reprodutiva, na saúde psicológica, emocional e física dessas mulheres, a caracterizam enquanto uma questão de saúde pública e de violação de direitos humanos. E a rede de enfrentamento, ela entra nesse sentido, para tentar minimizar, né? E tentar prevenir com que o aumento da violência contra a mulher ele se perpetue na nossa sociedade.
né? A rede de enfrentamento à violência contra a mulher é um conjunto, né, de serviços e instituições governamentais ou não governamentais, né, que trabalham de forma articulada, visando o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção, de políticas que garantam o empoderamento dessas mulheres, que as fortaleçam para que elas consigam romper com o ciclo da violência. Muitas das vezes até se entender primeiro, né? Vivendo numa situação de violência e de abuso, porque como a Roberta falou, né, diante da modernidade, da tecnologia, a gente tem visto a violência sexual contra a mulher se manifestar de várias formas, não só mais o ato sexual forçado, mas a gente vê hoje a pornografia de vingança, né, o sexting, como a Roberta acabou de falar, né? E as alternativas frente à violência sexual, ela tem que ser construída de forma coletiva. Não dá para pensar o enfrentamento da violência sexual, né, só a partir de um setor, né, achando que a saúde vai dar conta de resolver todas as questões relacionadas à violência contra a mulher, ou a segurança pública vai dar conta de resolver essa questão sozinha. Não, porque, como a gente falou, é uma questão multicausal, entendeu? Com vários fatores. Então, se tem que pensar na família, na forma como essa mulher foi socializada, na forma como esse homem que é agressor foi socializado, porque muitas das vezes ele só reproduz aquilo que ele viveu, né? Na maioria das vezes a gente vê isso na postura dos agressores, uma reprodução das violências sofridas. Então, eles naturalizam. Muitas das vezes, a mulher também ela não consegue se identificar, principalmente quando a gente fala do sexo forçado no casamento, porque culturalmente a nossa sociedade ela coloca que o desejo da mulher tem que se submeter à vontade do seu parceiro. Então, se ela é casada, ela tem por obrigação fazer sexo todas as vezes que o marido quer, né? Quando, na verdade, isso tem que ser pactuado, tem que ser uma coisa que tem que ser da vontade dos dois. E muitas das vezes a gente não é educado para pensar dessa forma. E aí, a maioria das vezes, quando a gente pergunta, né, nas nossas palestras e exposições, qual é a desculpa mais utilizada para as mulheres quando elas não querem fazer sexo com seus parceiros? Aí todo mundo levanta a mão e fala, dor de cabeça. Mas por que tem que falar dor de cabeça? Por que tem que ser dor de cabeça, enxaqueca? Né? Porque eu não quero, né? E esse não quero ser aceito, ser entendido como um direito do outro de não querer fazer sexo naquele momento, naquele dia. E aí isso a gente não tem na nossa sociedade, na nossa criação, né? E aí eu falo como mulher também, que passei por isso, porque o que a gente ouve dos nossos familiares, das nossas amigas é, mas se você não fizer sexo com seu marido, ele vai procurar na rua. E aí, assim, a gente vê essa questão da obrigatoriedade do ato sexual, né? Como uma coisa imposta às mulheres e que não é se discutível, algo não discutível. Faça e pronto. Esteja ali para fazer, para se submeter à vontade do seu marido e acabou. Quando, na verdade, não tem que ser assim. Né? A gente tem que lembrar que a violência sexual contra a mulher ela é uma violência contra a sua autodeterminação sexual e reprodutiva. Né? E a gente tem que partir do princípio do seguinte entendimento, que ela é uma pessoa, um ser, né, dotado de vontades e de direitos, e que isso tem que ser respeitado. Então, continuando aqui, falando um pouquinho mais dessa rede de serviços, né, que é composta exatamente, né, para que haja criação de mecanismos organizacionais ou não, como eu falei, porque aí a gente tem ONGs, a gente tem a própria comunidade que pode compor essa rede de enfrentamento, apoiando essas mulheres, encorajando, empoderando essas mulheres que estão vivendo essa situação de violência sexual, e, sobretudo, as nossas meninas e as nossas adolescentes, né? Como a Roberta bem já sinalizou, que nesse período de isolamento a gente tem visto
né, o aumento das denúncias de violência sexual, e as nossas meninas e as nossas adolescentes são as maiores vítimas dessas violências dentro de suas casas, né? E aí, então, a gente tem a composição dessa rede que é pensada da seguinte maneira, com diversos atores, mas divididos em 2 tipos de integrantes, né? Primeiro, a gente vai falar dos atores que compõem a rede de atendimento, as referências, que é referência para o atendimento dessas mulheres, que a gente chama a rede de assistência estrito sensu, né? Aquela que vai realizar o atendimento, a assistência, né? Aqui vai atuar através de um conjunto de serviços, de ações, envolvendo essa assistência direta a essas mulheres em situação de violência, tanto na assistência social, como no sistema de justiça, no de segurança, no próprio sistema de saúde, né, visando a ampliação e a melhoria da qualidade desse atendimento, a identificação de caminhos e encaminhamentos adequados para que essas mulheres consigam romper com esse ciclo da violência, né, e visando também a integralidade e a humanização desse atendimento. O outro componente dessa rede intersetorial de enfrentamento à violência sexual é exatamente os núcleos de formulação, fiscalização e execução das políticas públicas voltadas para as mulheres no nosso país. E aí a gente vai ter os organismos de políticas para as mulheres, né? A gente vai ter os serviços de responsabilização e educação do agressor, porque a gente sempre fala, né, na discussão de violência de gênero, que não adianta cuidar da mulher se a gente não tratar desse agressor, porque esse agressor, ele volta, aquela mulher rompe o vínculo com esse agressor, mas ele vai se relacionar com outras mulheres, então ele vai repetir esse ciclo de violência com essa outra companheira. Então a gente precisa cuidar das mulheres e também tratar os agressores, isso é muito importante, e para isso, essas instituições que estão no campo da formulação das políticas, da fiscalização, da execução dessas políticas, né, elas precisam ser envolvidas. E aí, aqui no Rio, falando um pouquinho da experiência aqui do Rio, né, a gente pode estar falando da Coordenadoria Estadual de Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o COEM, né, que é puxado pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça. A gente pode falar do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, que é o CEDIM. A gente pode falar do papel das universidades, desenvolvendo pesquisas, né, relacionadas à temática do enfrentamento da violência contra as mulheres e, sobretudo, da violência sexual, por conta dos impactos que ela causa, né? O próprio movimento de mulheres envolvidos nessa luta, e dentre outros, né, que compõem essa rede de atores que estão na formulação e na fiscalização e execução dessas políticas. E por que é importante a gente pensar o enfrentamento da violência sexual a partir do trabalho em rede, né? Primeiro porque eu falei lá, que lá mais à frente, quando eu começo a minha exposição, que o enfrentamento da violência contra a mulher, ele requer uma ação colegiada, uma ação de vários setores, né? A saúde, a segurança, por si só, dentro das suas caixinhas, não vão conseguir dar conta do enfrentamento sozinho desse fenômeno, exatamente pelas características que ele possui, históricas, culturais, entendeu? Então, a gente parte desse entendimento que a complexidade desse atendimento nos faz pensar essa assistência com uma articulação do setor. E essa articulação de forma organizada, né? Para que tantos serviços possam se conhecer e dialogar. Então, a segurança através das delegacias especializadas de atendimento à mulher e à criança em situação de violência sexual, a própria Polícia Militar, hoje, através da Patrulha Maria da Penha, né? A gente tem, dentro do sistema de justiça, a gente tem o trabalho do Seja Vida, né, que é o plantão judicial,
que quando os centros de referência de atendimento às mulheres, né, que estão ligados à assistência social, não estão funcionando, essas mulheres podem receber atendimento e serem abrigadas, né, nos abrigos sigilosos que nós temos no Estado, através desse serviço, né, e a gente tem os centros especializados de atendimento à mulher, que oferecem um apoio sócio-jurídico a essas mulheres, com assistentes sociais, advogadas, psicólogos, né? A gente tem as Casas da Mulher brasileira em alguns estados, né? Aqui no Rio a gente tem a Casa da Mulher em Madureira, e que faz esse trabalho de empoderamento, né? De fortalecer essas mulheres que estavam vivendo em situação de violência, e tudo isso visando garantir que essas mulheres eles possam ter um atendimento efetivo, eficaz, né, com base no respeito à sua dignidade, à sua cidadania, evitando assim a revitimização dessa mulher. E é muito importante que a gente entenda que os serviços que compõem a rede de atenção às mulheres em situação de violência trabalhem, dialoguem entre si, né? Trabalhem num sistema realmente de articulação, né? Para que também não haver sobreposição de ações. Então, cada um dentro do seu quadrado, saber, né, o serviço que pode oferecer a essa mulher. E agora eu vou falar um pouquinho, né? E esqueci de citar os conselhos de direitos também, incluídos, né, dentro dessa rede, que compõem essa rede. Aí eu queria falar um pouquinho da importância do papel do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos do Idoso, porque eu falei do Conselho de Direitos da Mulher, do Estado, o CEDIM, mas também temos, né, o Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos dos Idosos, que compõem essa rede de enfrentamento, né? Além das maternidades, dos serviços de saúde, né? Seja os hospitais de emergência, as maternidades, as unidades de atenção básica, as unidades de pronto atendimento, tá? E a gente tem dois serviços diferenciados no atendimento à violência sexual aqui no município do Rio, e também já em alguns outros municípios, como Petrópolis e Mangaratiba, e Caxias, que é a Sala Lilás, né? Que é um atendimento humanizado às mulheres e crianças em situação de violência sexual e doméstica dentro do IML, né? Para evitar a revitimização dessas mulheres quando elas chegam para fazer o exame de corpo de delito, né? E a gente também tem o CAAC, que é um serviço de escuta especializada, que é uma projeção da Polícia Civil dentro do Hospital Souza Guiar e do Hospital Adão Pereira Nunes, para atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência, para realização da oitiva, da feitura do boletim de ocorrência ou registro de ocorrência, ok? E por que todos esses serviços são importantes? Porque quando a gente olha para os dados, a gente vê a magnitude do problema, né? Do fenômeno da violência sexual. E aí, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, de 2019, foram registrados, né, nas delegacias de polícia 66.041 casos de violência sexual, sendo que desses 81% das vítimas eram do sexo feminino. 53,8% tinham até 13 anos de idade. 50,9% das mulheres eram negras atendidas nessas delegacias, né? E aí, os dados do Instituto apontam que, em média, 4 meninas até 13 anos são estupradas por hora no nosso estado e no nosso país. Né? São 180 estupros por dia no nosso país. Com crescimento, né, das notificações no sistema de segurança de 4,1% desse crime de violência sexual. Então, continuando aqui,
trazendo um pouquinho para falar desse período de isolamento, como a Roberta bem pontuou, né, que acirrou, né, a questão da violência doméstica contra as mulheres, exatamente por elas estarem mais tempo dentro de casa com seus agressores e não terem, muitas das vezes, como buscar ajuda, como sair de casa para ir a uma delegacia, um serviço de saúde para buscar atendimento, ou um centro de referência de atendimento à mulher, né? A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro lançou alguns dados referentes a esse período de pandemia, de isolamento social, né, a partir dos registros de ocorrência nas delegacias. Então, no período de 13 de março a 30 de junho, né, o que foi observado nas delegacias aqui do Rio, que houve uma queda em relação ao registro de ocorrências, né, na Polícia Civil, comparando esse período de 13 de março até 30 de junho de 2020 com o de 2019, então houve uma queda, exatamente porque as mulheres não estavam podendo sair de casa para fazer essa denúncia, né, que o número de vítimas de crimes enquadrados dentro da Lei Maria da Penha, violência física, violência psicológica e moral, patrimonial, violência sexual, caiu 41%, né? Os dados também do Instituto de Segurança Pública do Rio apontaram, né, que houve um aumento significativo, né, do registro dessas ocorrências dentro da residência. Tá? Então, tudo isso aponta a importância da necessidade do enfrentamento desse fenômeno. E aí, para fechar, já encaminhando para o final da minha fala, eu queria falar um pouquinho do papel do setor saúde nessa atenção, né? Por estar como assistente social, né, atuando na área de saúde, a gente tem, né, 2 documentos basilares, que é a norma técnica de prevenção e dos agravos resultantes da violência sexual e a própria política. A gente tem diretrizes dentro dessa norma técnica que vão estabelecer o parâmetro para esse atendimento dentro do setor saúde, e onde a gente vai priorizar, né, o acolhimento humanizado, né, dessas mulheres, a gente vai priorizar a escuta ativa dessas mulheres, né? Dentro da norma técnica, a gente vai priorizar o sigilo desse atendimento, a notificação, né, dessas violências, porque até por entender que ela vai funcionar não como uma denúncia, como um instrumento de denúncia, mas, sobretudo, como um instrumento que vai nos permitir a produzir dados epidemiológicos para entender a magnitude do fenômeno da violência sexual e pensar a partir disso, né, formas de enfrentamento a esse fenômeno, a essa violência, através de articulação com vários setores, e vai impulsionar a criação de políticas públicas para o enfrentamento dessas violências. Então, o tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer e me disponibilizar para, no momento do debate, né, esclarecer algumas dúvidas. A gente não teve a pretensão de esgotar o tema, né, aqui, e esperamos que nos debates a gente consiga tirar dúvidas, esclarecer dúvidas, ok? Obrigada. Muito obrigada, Rejane. A gente está retornando agora, primeiramente agradecendo a Roberta e a Rejane, agradecendo também a nossa audiência, que está fiel até o momento e fazendo perguntas, comentários, e dizer da riqueza, né, dos temas, né, que obviamente não se esgotam aqui, mas que estimulam a gente a pensar sobre o fenômeno e várias interseções. Então, antes da gente começar as perguntas, eu queria lembrar que as nossas lives são elas são mensais, elas são divulgadas no Facebook e Instagram do grupo, e a próxima live está programada para o dia 27 de agosto,
denominada Paternidades em Discussão, né? Coordenada por um dos nossos professores, professor Daniel, e não percam, e é exatamente o mesmo mecanismo, né? A inscrição através do link que vai estar na nossa bio. Então, passando às perguntas, eu acho que agora a gente podia compartilhar a imagem, né? Eu queria agradecer novamente a Giovana, a Anne e a Ana Paula, que estão fazendo suporte aqui incansavelmente, tanto recolhendo as perguntas, quanto monitorando e fazendo tudo funcionar para a gente, né? Sem o suporte, a gente não está vendo ainda elas três, mas sem o suporte a live não existiria, né? Então, eu volto a insistir que essa é uma produção coletiva e que só assim é possível fazer um bom trabalho. Bom, primeiramente, a gente tem um conjunto de comentários e perguntas. E aí, eu juntando aqui algumas perguntas, vou começar perguntando para vocês, várias pessoas falaram da dificuldade de responsabilização do autor de violência, né? Seja pelo abuso digital, que tem pouca legislação ainda, né? O marco da internet, a importunação, mas também a violência sexual, de uma maneira geral, contra a mulher, que chega aos serviços e a essa rede que a Rejane mostrou para a gente. Então, sobre a dificuldade de responsabilização, e eu queria incluir nessa pergunta as possibilidades de prevenção desse fenômeno. E aí, quem de vocês duas quiser começar? Eu vou começar a falar da minha parte, porque a parte da internet, ela tem essa questão que assusta um pouco, né? Parece que a internet não tem lei, né? Mas ela tem. Como eu falei lá, né, no finalzinho lá da fala, até 2018 a gente tinha muita dificuldade de enquadramento de vários casos em função dessa ausência de uma lei específica, né? Essa questão de depender da interpretação de um juiz que está inserido numa mesma sociedade machista e autoritária, que todos nós estamos, né, inseridos, era difícil de você saber exatamente qual era o rumo que seria dado àquela acusação que estava sendo feita. Hoje, com essa lei nova, vou até repetir aqui, ó, que é bom para a gente anotar. Lei 13.718, a gente tem como assegurar isso, porque não está só atrelado à primeira pessoa que postou ou que divulgou, né? Isso eu acho que foi um ganho fantástico, porque também cobra responsabilização das pessoas que falam assim, mas eu só repliquei, né? Mas, assim, o replicar também vai ser passível de responsabilização. Então, dá uma freada um pouco nessa coisa de você não quer ser minha, então você não vai ser de ninguém, porque eu vou te difamar moralmente, você não vai, ninguém mais vai te querer, né? Então, isso dá uma segurada, né, nessa questão, né? A gente tem que criar uma lei para falar o que é o óbvio, né? Não pode ficar distribuindo fotos de outras pessoas para o coleguinha, porque não era o coleguinha que eu queria você. Mas, assim, já existem, tem alguns... A SaferNet, ela ensina uma organização que ela ensina várias estratégias para as pessoas irem adotando de forma que corra menos risco de ser exposta. Até ensinando como tirar um nude, né? Escondendo o rosto, né? Deixando a mostra somente partes, né, do corpo, porque acaba que o que fica mais evidente nessas imagens é o rosto, né? O rosto que não fica associado. E na questão, por exemplo, da fake news, que é uma coisa que chamou muita atenção, nossa, mais recentemente até alguns artigos abordando isso, é que a capacidade, né, desses aplicativos de modificar o rosto da pessoa de uma forma que a pessoa fique tão igual, é assustador,
Você olha, quando você pega esses artigos que tratam desse assunto, você olha, se eles não disserem para você qual é a foto fake, qual é a foto real, você não sabe, sabe dizer o que é. E isso é muito grave, porque, assim, como é que você prova que não é você? Numa imagem na internet da intimidade. Só se eu colocasse o meu corpo nu ao lado da foto que não sou eu. Certo? Porque se ali está o meu rosto naquela foto, num corpo nu, e eu sei que não sou eu, como é que eu provo que não sou eu? Então, assim, são questões que são muito delicadas. Então, a gente ter uma lei que diga assim, independente se foi uma fake news ou não, você postou bonitinho, você vai ser punido, é de suma importância. É um avanço para a gente, né? Isso com relação à parte da internet. Não sei se Regiane quer complementar alguma coisa, Rê, na questão da rede. Então, primeiro, com relação a essa responsabilização do agressor, eu acho que tem aí a questão de que a gente tem que considerar o avanço trazido pela Lei Maria da Penha, né? Porque ela fala sobre essa punição e também fala sobre cuidar desse agressor, como eu falei. Porque, como a gente sempre discutia nas nossas reuniões, não adianta tratar a mulher, cuidar da mulher, se a gente não tratar desse agressor e não entender essa questão de tratar esse agressor fora da lógica punitiva, né? Não, tem que prender, né? E achando que só prender vai resolver o problema. Porque se fosse assim, né? Aqueles que já foram presos por cometer crimes contra a mulher, seja eles de violência sexual ou violência doméstica, eles não sairiam da prisão depois de cumprir suas penas e não iriam refazer isso novamente com outras mulheres, né? Reproduzir, replicar isso, essa violência em outras mulheres. Então, aí a gente parte do seguinte entendimento: é necessário pensar ações voltadas, né, não só para punir esse agressor, sim, ele cometeu um crime, a violência contra a mulher é crime, entendeu? E não se justifica, mas eu acho que mais do que tudo é entender o contexto de sociabilização desse agressor, né? As questões psicológicas envolvidas, né? Eu acho que também isso precisa ser considerado, né? E com relação à rede, Roberta, eu acho que assim, as formas de enfrentamento a essa violência passam principalmente por capacitação continuada dos atores envolvidos, né? Ali na prestação desses serviços, eu não sei se vocês concordam comigo e se eu estou conseguindo responder a pergunta, se eu entendi corretamente a pergunta e fazendo um link, Roberta, com o que você está colocando, né? Porque, como você bem falou, muitas das vezes a pessoa comete um crime e acha que não vai ser passível, né, de punição aquele crime que ela cometeu. Né? Eu bati na minha mulher, tudo que acontece entre quatro paredes, ninguém se mete. Ou aquele velho ditado clássico que a gente ouviu, clichê, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que hoje não, hoje a violência contra a mulher é uma questão que afeta toda a sociedade, né? Inclusive na formulação de políticas, no investimento de recursos para o enfrentamento dessas violências, por conta exatamente, né, da magnitude disso, né, e os dados mostram isso. As mulheres estão morrendo em decorrência dessas violências, nossas crianças e nossas meninas estão sofrendo violência doméstica e sexual dentro das suas próprias casas, né? Isso daí tem um impacto financeiro também, né? Todo mundo paga essa conta, né? Porque quem mantém os serviços abertos? Isso tem custo, né? Não sei se vocês concordam. Eu também lembrei, Jane, de ações na época que eu fazia estágio. A gente, enquanto estagiária, a gente trabalhava muito com grupos reflexivos, né? E eu acho que isso é importante porque não adianta a gente fazer só a política de cima para baixo. Eu acho que todas as frentes de trabalho, elas são necessárias. Esse movimento que a gente está fazendo hoje aqui com essa live já vai fazer muita gente refletir. Eu lembro que quando eu escrevi a minha monografia de graduação, que meu pai leu, meu pai falou assim para mim: ué, mas não é bem isso não. Como assim? E aí eu fui desconstruindo algumas coisas que são
interiorizadas, né, na sociedade como uma coisa que sempre foi assim. Então, assim, quando a gente consegue promover espaços desses, né, de escuta, e quando a gente está lá no nosso campo de estágio, com aquela gestante, fazendo grupo de apoio, grupo reflexivo com a gestante, e convidando esses pais a participarem, a gente pode também tá transformando novas gerações, né? Porque a gente não consegue tudo de uma hora para outra, né? É a longo prazo, mas tem que mudar, né? Mudar a cultura mesmo. Temos mais comentários. Um comentário da querida Leila Dessi, dizendo da importância da abordagem das fronteiras em relação ao exibicionismo e à violação de direitos individuais. Então, se a Roberta quiser comentar. Temos uma outra pergunta, que eu acho que é mais dirigida à Rejane, sobre a cultura do estupro e a própria cultura violenta, que acaba fazendo com que as mulheres reproduzam comentários e julgamentos sobre o comportamento de outras mulheres, né? Imaginando que isso é um fenômeno que os homens são os autores e as mulheres as vítimas, com as aspas enormes, tá? E tem outra pergunta, mas eu faço depois dessas duas. Tá. Vamos lá, a questão do exibicionismo dos direitos individuais, não é isso? A pergunta? Assim, a gente vive essa era do exibicionismo. E a gente já naturalizou essa vivência. Então, assim, porque a gente teve pouco tempo, mas eu costumo trabalhar, assim, quando eu vou fazer as palestras, eu costumo dizer que se a gente fosse pensar 5 anos atrás, postar uma foto de um café sendo tomado numa cafeteria, se você faria ou não, você muito provavelmente diria assim, tá maluco, eu vou postar isso para quê? Com que finalidade? Né? E hoje em dia a gente não pensa 2 vezes em postar aquele cafezinho, dá uma arrumadinha, né? Bota a colherzinha de lado, se tiver um biscoitinho bonitinho, bota junto, né? Bota lá, faz a propaganda da cafeteria, né? Posa de chique e posta, né, na rede social. Mas, assim, você posta por quê? Só porque você quer causar? Não, é porque é pertencimento. Assim, hoje a gente vive esse tipo de sociabilidade. Quem não se insere nessa sociabilidade se sente excluído. Então, é meio que natural esse processo, né? Você vai, quando você vê, você já está ali envolvido. E aí, essas fronteiras do que é meu privado e o que é público, ela fica muito mexida, muito mesclada. Mas o que eu acho mais interessante, especialmente quando eu falo com jovens, assim, nos grupos focais que eu já fiz com jovens, os jovens demonstram um amadurecimento que eu não consigo ver em muitos adultos. Eles falam que eles têm que ter o espaço deles, a individualidade deles. Isso eu acho muito interessante, porque é uma fala que está vindo de jovens de 14, 15, 16, 17 anos. E a gente, adulto, quer instalar o aplicativo de controle e monitoramento do parceiro. E assim, e eles falam, não, porque eu posso ter na minha rede, no meu WhatsApp, eu posso querer não mostrar determinada conversa, porque aquele meu amigo está abrindo para mim aquela situação. Ou a minha amiga está abrindo para mim aquela situação. E eu tenho o meu direito de não falar aquilo para minha namorada, porque não é porque ela é minha namorada que eu tenho que dizer tudo referente à intimidade de uma pessoa que confiou em mim um segredo, ou em mim uma situação que ela está passando. Isso eu acho de uma maturidade enorme. Mas, assim, como essas fronteiras estão muito mescladas, é difícil hoje as pessoas terem claramente esses espaços e essas fronteiras delimitadas dessa forma, como a gente tinha mais dentro das caixinhas. Tanto é que hoje em dia a gente nem fala mais assim, está online ou offline, porque a gente vive online. A gente já liga o telefone já está online. A gente acorda já às vezes com um monte de mensagem de WhatsApp para responder. Então, assim, o que é o virtual não existe mais. A gente existe um real, é um real o tempo inteiro, um real online. A gente não se vê mais fora. A gente nunca mais pensou em comprar um celular que não tivesse internet. Ninguém pensa nessa possibilidade. Então,
Por quê? Porque se você não tiver internet, Pode seguir, Roberto. Oi, deu uma travada, né? Vocês conseguiram ouvir até onde? Uma frase a menos, porque foi uma travada e uma renovação. Ah, então tá. Não, então assim, hoje em dia fica muito difícil da gente separar esses espaços, porque você hoje viver, por exemplo, sem internet é como se você estivesse fora da sua pertença, né? Porque você não está se socializando. Hoje absolutamente tudo é pela internet. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais, né? A gente está usando dessa tecnologia. Então, acaba ficando difícil essa separação. Mas os direitos individuais, eles devem ser respeitados. Tanto é que a gente tem essa questão da lei mostrando isso para a gente, né? Da importância da gente ter o direito daquela pessoa, o direito individual daquela pessoa preservado. Mas a gente vê que tem muita essa questão, né? Está tudo muito misturado. Então, às vezes, é difícil das pessoas separarem essa questão do que é o meu público, o que é o privado. Não sei se eu respondi totalmente a questão, aí fico aberta para a Leila aprofundar. Se não tiver legal a resposta, a gente aprofunda mais, tá bom? Rejane? Com relação à cultura do estupro, né, e o julgamento das mulheres para com as próprias mulheres. É isso que eu entendi, Lud? Foi essa a pergunta? As mulheres julgando as próprias mulheres. Exato. O comportamento das outras mulheres. Aí eu acho que a gente retoma a discussão cultural, né? Desse olhar da violência contra a mulher a partir da lógica patriarcal e machista que a gente vive, que está enraizada na nossa sociedade, né? Porque é isso, a cultura do estupro nada mais é do que você justificar, né, o estupro partindo do julgamento, né, da vítima. Aí a gente inverte os papéis. A vítima, né, deixa de ser vítima e passa a ser julgada, porque aí vem aqueles julgamentos de valores, morais. Mas por que você também estava... Por que essa hora na rua? Por que você estava com essa roupa? Né? Por que você estava naquele baile funk? Como se essa mulher ela não tivesse o direito de ir e vir, de ter o seu direito de se divertir, né? Mas porque a gente foi criada, como a Roberta bem colocou na sua fala, a ser bela, recatada e do lar, tudo que foge a esse estereótipo de bela, recatada e do lar merece ser alvo de críticas, né, de julgamentos. Então, aí, assim, eu legitimo que ele violentou, mas a culpa não foi dele, ela procurou, né? Porque, assim, se ela não estivesse na rua com esse shortinho, a tantas horas da noite, isso não teria acontecido. Isso não acontece comigo, porque eu estou dentro da minha casa. Mas aí a gente fala isso para explicar o estupro perpetrado pelo estranho. Mas e o que acontece dentro de casa? Né? Com as nossas crianças, com as nossas mulheres e com as nossas adolescentes. Né? E aí, como é que a gente vai falar de outros países, como a cultura muçulmana, que as mulheres andam completamente tapadas, do alto da cabeça até a planta dos pés, né? Por conta dos seus hábitos culturais e sociais, e mesmo assim elas são vítimas de violência sexual e de violência doméstica. Nesses países, a gente tem um alto índice de notificações e denúncias de violência doméstica e sexual contra mulheres. Como justificar? Então, isso faz cair o argumento, né, tanto utilizado pelo pessoal, né, que faz essa defesa, né, de que culpabilização da mulher por ela estar em tal horário, estar com tal roupa. Não, a mulher ela não é culpada, ela é a vítima.
né? A culpa é daquele homem e é da sociedade que não consegue ver essa mulher como como uma cidadã, que não consegue respeitá-la enquanto sujeito de direitos, né? E aí, assim, ela pode andar da forma que ela quiser, se vestir da forma que ela quiser, e nada justifica uma violência ao seu corpo, à sua integridade sexual e reprodutiva. Nada justifica isso. E aí a gente, enquanto mulher, tem que começar a mudar isso, né? E ensinar os nossos filhos, a nossa futura geração, as nossas filhas, a tratar o feminino e o masculino como iguais, como sujeitos de direitos, né? Sem essa simetria de poder injusta e desigual, que estabelece papéis desiguais entre homens e mulheres na nossa sociedade e que passa e perpetua isso de geração em geração, né? Eu acho que a gente, e é como a Roberta assertivamente colocou, esse momento oportuno, essa conversa é um momento privilegiado para a gente começar a contribuir, né, para esse enfrentamento, nessa mudança de paradigma, né, e enfrentamento dessa violência, porque esse momento aqui, esse espaço, também é uma ação de enfrentamento ao fenômeno da violência contra a mulher. Obrigada, Rejane. Eu queria agradecer as perguntas da Isaura Silva, Isabela Barros, Idenalva Silva, Dani Maia, Glória, Dani Maia novamente, Aline Santos, Ana Rodrigues, que estão nos assistindo, comentando e fazendo pergunta. E eu queria fazer uma pergunta, aí a pergunta é minha, mas certamente vai responder à expectativa de algumas pessoas da audiência. A contribuição dessa temática, né, que a gente está discutindo para a formação profissional, né, para a formação tanto no campo da graduação quanto na qualificação permanente de profissionais, gestores, como vocês acham que esses temas devem atravessar? Eu acho que assim, é importante porque muitas vezes a gente descola a temática das consequências que vem, né, que advém delas, né? A gente naturaliza essas práticas e a gente não consegue acompanhar o dano que essas práticas geram. Na questão do abuso digital, por exemplo, você coloca uma imagem na internet e você não tira nunca mais. Uma imagem de uma adolescente de 13, 14, 15 anos exposta na internet pode virar uma pornografia de vingança e pode virar uma pornografia infantil. Ou seja, tira-se do site que foi colocado e aquilo ali é repostado em sites de pornografia infantil. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar para essas temáticas, entendendo a amplitude desse fenômeno, como a Rejane bem pontuou na fala dela, né, que é um fenômeno multifatorial, e é multifatorial mesmo. Quanto mais a gente estuda sobre o assunto, a gente mais fica assustado de ver a amplitude da questão, né? O quanto que aquilo, quando você acha que já deu tudo que tinha que dar, você encontra mais uma brecha. Então, assim, na exposição das imagens, por exemplo, mesmo que se tire o site do ar, mesmo que se tire a imagem, quando se printa uma tela, quando se baixa aquele arquivo, você não tem mais controle sobre ele. Então, assim, a gente precisa, enquanto profissional, entender que a ambiência digital ela não vai retroceder, né? Então, a gente só vai ter uma ampliação disso. E, então, a gente tem que se qualificar, se permitir conhecer essas novas formas de abuso. Na verdade, são abusos antigos repaginados, né? Nas mídias digitais, porque a exposição de foto nua, isso já ocorria na minha época de escola, no mural da escola, mas ficava no mural da escola, né? Você rasgava ou queimava o negativo e acabou. Hoje em dia não é bem assim, né? Não é no mural da escola que fica exposto, é no mural do Facebook, que, né, tem acesso de milhões de pessoas. E então, assim, as consequências disso. Então, a gente ampliar o nosso olhar, porque isso gera dores emocionais enormes, gera
nos jovens, por exemplo, perda de escolaridade, porque eles caem o rendimento escolar em virtude disso, né, do fato, e muitas vezes eles não têm suporte dos pais. Nós, enquanto pais, muitas vezes a gente esquece, a gente tem a tendência a comparar a nossa época com a época deles. Não tem como comparar, é completamente diferente. Então, assim, e aí a gente dá pouco valor, ou quase nada, àquilo que eles falam. E então, muitas vezes, esses jovens, na questão do abuso digital, eles não estão contando com o apoio dos pais e dos responsáveis ou de professores, e o que eu acho uma lástima. Eles estão buscando apoio com eles mesmos. Então, imagina um adolescente apoiando outro adolescente. Aí, quando eu visualizo essa situação e trago para mim, enquanto adulta, e eu fico me imaginando, será que, assim, se a minha foto tivesse caído na rede, né, na mídia digital, como que eu estaria? Eu não consigo nem imaginar, porque eu estaria provavelmente histérica, né? O que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para tirar isso da rede? E eles não falam para os pais, eles tentam resolver entre eles. E na internet, cada minuto que você leva é mais um tantão de gente que viu, milhares de pessoas que viram. Então, assim, capacitar não só os profissionais, mas também os pais responsáveis a lidarem com essas questões, porque os filhos não podem ter medo dos pais, né? Eles têm que ter uma aproximação de forma que eles busquem esse apoio e diminuam o dano, né? Que é exponencial desse fato. Então, acho que, assim, é importante a gente ampliar o nosso olhar, porque a gente vai lidar com esse tipo de consequência, já estamos lidando, e vamos lidar cada vez mais com essas consequências a longo prazo. Eu acho que a contribuição, né, estão me ouvindo? Sim. Eu acho que, no meu ponto de vista, a contribuição que essas iniciativas, como essa live que a gente está fazendo hoje, trazem para o nosso fazer profissional e para a nossa formação, né, para aqueles que estão lá, eu vou falar um pouquinho da minha área de atuação, que é a saúde, né, que estão lá nas faculdades, se graduando nas áreas de saúde, de atenção à saúde, como enfermagem, medicina, serviço social, psicologia. Primeiro é a desconstrução de estereótipos, né, de preconceitos que a gente traz com a gente, porque eu lembro que também, quando eu cheguei e comecei a estudar violência sexual contra as mulheres, eu tinha meus preconceitos, que vieram da minha criação, né? E aí, quando você começa a se aprofundar numa temática, estudar, a sua mente se abre, a sua visão de mundo se amplia. Então, você começa a ver o outro por uma outra ótica, diferente da sua, né? Isso não significa que você vai perder a sua identidade. Não, você vai agregar valores que outrora você não tinha, né? Adquirir perspectivas que você não, ao longo da vida, a gente vai adquirindo, né? E isso vem através do amadurecimento. E aí, falando com relação aos profissionais de saúde diretamente, né, a atenção a essas mulheres em situação de violência, ela perpassa por uma série de princípios éticos e legais que devem ser considerados, né? O acolhimento humanizado, porque na hora da nossa apresentação, é 20 minutos, a gente não consegue falar tudo aquilo que a gente gostaria de falar, mas eu acho que eu vou aproveitar esse espaço da discussão para fazer essa observação, né? Passa, então, por um acolhimento humanizado, pela garantia de sigilo nesse atendimento, a fim de evitar a reexposição da vítima, né? Uma escuta ativa e com empatia, uma escuta ativa e com base na empatia, de você se colocar no lugar do outro, né? Na não realização de julgamento de valores no momento que você está atendendo, e isso se aplica não só aos profissionais de saúde. Eu acho que essas regrinhas básicas de princípios éticos na nossa atuação profissional se aplica a todos os profissionais inseridos na rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Reservar um espaço com garantia de sigilo para o atendimento dessa mulher, a oferta de serviço de forma resolutiva, né? Vencendo a barreira burocrática que muitas das vezes a gente encontra nos serviços,
entendeu? Encaminhamento para a rede intrasetorial e intersetorial, dentro da saúde, dentro da assistência, a própria sensibilização desses profissionais, né, através de capacitações permanentes, né, para que eles possam estar aptos, porque uma situação de violência nunca é igual a outra, né? Então tem questões, um sujeito não é igual ao outro, e as situações de violência que ele perpassa nunca é igual a outra. Então a gente precisa entender, e o nosso fazer é a partir disso, um momento de construção e reconstrução, todo momento. Então, vamos chamar a Roberta. Devido ao avançado da hora, eu queria agradecer a nossa audiência, que contou aí com um pequeno atraso, mas resistiu bravamente até agora, lembrar dos certificados, agradecer Rejane e Roberta pelo carinho, pela atenção, pela qualidade das exposições. Eu não preciso dizer o quanto eu estou emocionada, né? Porque todas duas foram minhas estudantes de graduação. Não. Pode então, fazer coraçãozinho? Coraçãozinho aqui para todo lado. Então, são profissionais hoje na rede, né, que dá esperança na gente de funcionamento adequado dos serviços, né, de gestão adequada, de prevenção do fenômeno, de um bom atendimento às mulheres, eu tenho certeza disso. Queria lembrar também de que vocês não deixem de baixar o Evisu, que é o nosso aplicativo produzido para estudantes, profissionais, gestores de várias áreas. Ele hoje é uma ferramenta já usada na segurança pública e na educação. Então, está passando aí na nossa frase, ele é gratuito, público, e está tanto no Android quanto no iOS. E queria chamar a Ana Paula Manzani, a Giovana Quebian e a Anne de Paula Tsuboy, alunas da Psicologia, Comunicação e Enfermagem, respectivamente, que estiveram o tempo todo aqui com a gente. E só foi possível realizar essa live, não só com a participação do grupo todo, que tem mais de 10 integrantes, e desenharam, construíram essa live, mas com o qualificado suporte das três. Tá bom? Muito obrigada, uma boa noite.